Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de crimes contra a dignidade sexual. Estamos vendo o crime de estupro. Se você perdeu a aula passada, volte lá porque nós vimos vários conceitos importantíssimos que serão utilizados a partir de agora aqui dentro dessa aula, que é uma continuidade a respeito do crime de estupro. Muito bem, vamos colocar aí na tela, eu tenho alguns pontos extremamente relevantes para trazer para vocês. O primeiro deles é o seguinte, uma pergunta, para configurar o delito, qual delito, professor? Delito de estupro, crime de estupro. Para configurar o estupro, é necessário haver contato físico entre o estuprador e a vítima? Veja, pessoal, muita atenção nisso daqui. Quando a gente fala da conjunção carnal, é necessário. Por quê? Porque a conjunção carnal é a introdução, a penetração do pênis na vagina. Portanto, obviamente, é necessário que haja esse contato físico. Mas quando a gente fala de atos libidinosos, a própria lei vem e traz pra gente que vai constranger mediante violência ou grave ameaça a praticar a conjunção carnal ou para que a pessoa pratique ou permite que seja praticado com ela atos libidinosos. Quando a lei fala para que a pessoa pratique atos libidinosos, não necessariamente deverá haver o contato físico. Exemplo clássico, estuprador que, mediante grave ameaça, coloca uma arma na cabeça da vítima e determina que ela pratique automasturbação, que ela faça masturbação nela própria. Houve contato físico do agressor, do autor do estupro com a vítima? Não, não houve. Mas ela foi vítima de estupro? Foi. Por quê? Porque ele constrangeu, mediante grave ameaça, que ela viesse a praticar um ato libidinoso. Então, muita atenção. Perguntinha, é necessário haver contato físico entre o estuprador e a vítima? Não, não é necessário. Qual que é a exceção? Em que situação deve haver contato físico? Deve haver contato físico se nós estivermos diante da conjunção carnal. Mas o delito de estupro não exige que haja o contato físico entre o estuprador e a vítima. Outra perguntinha para vocês. Configura estupro constranger alguém a assistir faltou o azinho aqui, uma relação sexual consentida? Veja, nós estamos falando de duas pessoas, A e B, que praticam relação sexual consentida. Eles obrigam uma terceira pessoa a assisti-los, para satisfazer essa lascívia deles ou por qualquer outra razão. Vem e obriga uma terceira pessoa. Ou seja, assista a nossa relação sexual, se você não assistir, nós vamos te matar. E vem a terceira pessoa e fica assistindo lá a prática sexual dos dois. Atenção, nesse caso, há crime de estupro? Não. Mas, professor, essa conduta é uma conduta atípica? Também não. É uma conduta típica. O agente vai responder por crime. Qual crime? Vem aqui na tela. Muita atenção. Então, a respostinha, configura estupro? Não, não configura. Mas vai configurar crime? Sim. Depende o quê? Da idade da vítima. De quem é a vítima? Olha só. Se a vítima é menor de 14 anos e o agente pratica esse ato sexual na presença desse adolescente ou dessa criança para satisfazer a própria lascívia, a gente vai ter o delito do artigo 218-A do Código Penal, satisfação da lascívia mediante presença de criança e adolescente. E se a vítima for maior de 14 anos? Então, se a vítima for maior de 14 anos, ou tem a idade exata de 14 anos. Veja, pessoal, aí a gente vai incidir essa conduta dentro do artigo 146 do Código Penal. Que crime é esse, professor? Constrangimento ilegal. A gente, então, não vai ter um crime específico nessa situação. Se o agente, portanto, constrange mediante violência ou grave ameaça a uma pessoa assistir a uma prática sexual consentida, tudo que a gente tem que levar em consideração é a idade da vítima. Se ela for menor de 14 anos, artigo 218-A. Se a vítima for de 14 anos ou maior de 14 anos, constrangimento ilegal, artigo 146, não será um crime contra a dignidade sexual, mas sim um crime contra a liberdade individual. Tranquilo? Continuando aí, outra pergunta, na verdade que não é pergunta, agora aqui é um ponto relevante que eu quis trazer para vocês. A recusa da vítima deve ser séria
e objetiva. Por que tem esse ponto relevante? Por que a doutrina traz esse ponto relevante? Porque há aquela recusa que faz parte ali do jogo, do flerte, né? É aquele não, digo não, mas eu quero, né? Não, não quero, não me beija, mas vem me beijar, né? Dentro da cabeça do outro lado, vem me beijar. Então, o que a doutrina quis deixar bem claro aqui é que a recusa da vítima tem que ser uma recusa séria e uma recusa objetiva. Não quero, me recuso à prática desse ato sexual. Me recuso à conjunção carnal, me recuso à prática de qualquer ato libidinoso. E se há o constrangimento após essa recusa, é que a gente vai falar aí no crime de estupro. Não que seja exigido que haja essa recusa ou que essa recusa seja uma recusa verbal, uma recusa expressa. Pode ser tácita também. Simplesmente um agressor que constrange uma vítima mediante violência atacando ela na rua sem que ela nem fale nada, obviamente vai configurar o crime de estupro. Mas é importante que essa recusa seja uma recusa séria, uma recusa objetiva. A ponto de alguns doutrinadores dizerem, inclusive, que se essa recusa não for séria e objetiva, ou seja, for aquela recusa não quero, mas mais ou menos quero, pode vir o agente a incidir em erro de tipo, que excluiria o dolo, permite a punição por culpa, se for um erro vencível e inexcusável, mas o crime de estupro não permite a modalidade culposa, ou seja, o agente ficaria absolutamente impune em razão desse erro de tipo. Então essa recusa tem que ser uma recusa séria, uma recusa objetiva. Tranquilo? Outro ponto relevante, alternância de vontade da vítima. Galera, isso daqui é extremamente importante. Vamos supor que o início de um estupro, houve o início de um estupro, vem comigo na tela. Vamos supor que logo no início houve o constrangimento mediante violência ou grave ameaça contra a vítima. Então, A constrangeu mediante violência ou grave ameaça B a praticar conjunção carnal. E aí a vítima está lá praticando a conjunção carnal, só que durante o ato sexual, a vítima muda a sua vontade. Se no início ela tinha sido constrangida, agora ela quer fazer. Ela quer fazer a prática sexual. Gostou, sei lá, gostou e quer fazer. Aí nessa pergunta, a pergunta que fica é a seguinte, nesse caso, haverá crime de estupro ou não? No início da conduta, olha aqui na tela, olha aqui. No início, houve constrangimento mediante grave ameaça ou violência. Chegou um ponto, a vítima consentiu com o ato sexual. Ou seja, alternou a sua vontade. A vítima consentiu. E aí? O agente responde pelo estupro ou não responde? A doutrina fala que não, tá, pessoal? A doutrina fala que não responde. Que será uma conduta atípica, em que pese o início ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça, com o consentimento da vítima posterior, excluiria o tipo penal do estupro. Muita atenção, porque a gente pode ver a situação contrária. Qual que é? O início da relação sexual consentida, e durante a relação sexual, a vítima alterna sua vontade. E diz o seguinte, nesse ponto aqui a vítima fala, olha, não quero mais, me larga, não quero mais ter relação sexual, não quero mais praticar ato libidinoso, seja lá o que for. E após ter essa negativa séria e objetiva, o agente continua a praticar o crime mediante constrangimento de violência ou grave ameaça. Aí, pessoal, nesse caso, em que pese lá no início haver consentimento da vítima, mesmo assim o agente responderá pelo crime de estupro. E isso é absolutamente óbvio. Por quê? Porque houve o estupro. A outra situação que é um pouco diferente, né? A outra situação que a gente fica assim, poxa, teve estupro inicial, mas a vítima consentiu, a doutrina fala, vai ser um fato atípico. Mas essa situação de que a vítima consentiu no início, mas depois só finalizou o ato sexual porque houve um constrangimento mediante violência ou grave ameaça, obviamente o agente vai responder pelo crime de estupro, tá bom? Então aqui, nessa hipótesezinha, sim, tá bom? O agente responde pelo crime de estupro. Aqui, ó, só pra gente deixar igual ao outro ali, é quando vai haver a grave ameaça ou a violência, o constrangimento para que a vítima pratique esse ato sexual. Muito bem, outro ponto relevante. Conjunção carnal e atos libidinosos praticados no mesmo contexto fático.
configura um único crime de estupro? Vem comigo, galera. Isso daqui é um dos pontos mais importantes. Eu sempre falo para vocês, não falo que tem um ponto mais importante da aula? Talvez seja esse daqui. Por quê? Isso daqui já foi discutido demais na doutrina, demais na jurisprudência e as provas estão cobrando. O que acontece? Hoje, como nós temos tanto aquela conduta de atos libidinosos quanto a conjunção carnal dentro do mesmo tipo penal, que é o artigo 213, que é o crime de estupro, acaba que, eventualmente, numa situação fática, na mesma situação fática, o agente vem a praticar mais atos libidinosos do que somente um. Olha, antigamente, estupro era somente a conjunção carnal. Então, se houve o constrangimento mediante violência ou grave ameaça para que praticasse a conjunção carnal, e depois constrangimento mediante violência ou grave ameaça para praticar outro ato libidinoso, o que acontecia? O agente respondia pelo artigo 213 e pelo artigo 214, que era atentado violento ao pudor. Mas agora, a conduta do atentado violento ao pudor recaiu dentro do estupro. E aí, como é que fica essa situação? Vamos lá, vamos trazer um exemplo. O agente, mediante grave ameaça, obriga a vítima a retirar sua roupa. No que ela retira a roupa, ele começa a praticar sexo oral nessa vítima. Após praticar sexo oral contra a vontade dela, ela foi constrangida mediante grave ameaça, ele vem e começa a praticar conjunção carnal. Ou seja, ele praticou atos libidinosos e praticou conjunção carnal. Pergunta é a seguinte: ele praticou crime único de estupro ou ele praticou 2 ou mais crimes de estupro, a depender da quantidade de atos libidinosos foram praticados? Pessoal, a doutrina bateu a cabeça demais nisso daqui, bem como a jurisprudência, mas hoje está pacificado. Trata-se de crime único. É somente um crime, desde que, obviamente, tenha sido praticado no mesmo contexto fático. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, no mesmo contexto fático, na mesma situação fática, o agente constrangeu a vítima mediante violência ou grave ameaça, e aí ele vem e pratica atos libidinosos, e depois vários atos libidinosos, seja lá quantos forem, e depois ele pratica ainda a conjunção carnal, ele responde por uma vez somente o estupro. O que vai ser levado em consideração, obviamente, é a dosimetria da pena. Se houve mais atos mais danosos à vítima, aí, obviamente, o juiz ele pode arbitrar uma pena cada vez mais alta dentro dos limites legais ali dos parâmetros de 6 a 10 anos, se a gente estiver falando aqui de um estupro simples. Beleza, pessoal? Então, está pacificado. Dá uma olhada aí na tela. As jurisprudências do STF e do STJ consolidaram-se no sentido de que o crime previsto no artigo 217-A. Opa, professor, que crime é esse? É o estupro de vulnerável, pessoal. Só que a gente pode fazer aqui a analogia para o crime de estupro, tá bom? Do Código Penal. É de tipo misto alternativo. Ou seja, quando as condutas correspondentes à conjunção carnal e a outro ato libidinoso forem praticadas em um mesmo contexto fático contra a mesma vítima, permitem o reconhecimento da ocorrência de crime único. Por quê? Porque o estupro de vulnerável, o estupro também serão crimes de tipo misto alternativo. Obviamente, pessoal, nós estamos falando aqui do mesmo contexto fático. Se em determinado dia o agente pratica conjunção carnal com a vítima mediante violência ou grave ameaça, no dia seguinte ele pratica nova conjunção carnal ou então um outro ato libidinoso contra essa mesma vítima mediante violência ou grave ameaça. Opa, não é o mesmo contexto fático. Então ele vai responder pelo estupro naquele dia, ele responde pelo estupro praticado no dia seguinte e assim por diante. Vítimas distintas. Eu tenho 2 vítimas que eu estou praticando estupro. Há que se falar em crime único? Claro que não. Foram 2 vítimas que tiveram a sua liberdade sexual atingida. Então, se o delito é praticado contra 2 vítimas, ainda que no mesmo contexto fático, responderá por 2 delitos de estupro. Nós estamos falando, então, portanto, que no mesmo contexto fático, contra a mesma vítima, sendo praticado condutas, atos libidinosos e conjunção carnal, o agente responde por crime único de estupro. Tranquilo? Professor, todo mundo concorda com isso? Não. Nem todo mundo. Como eu mostrei para vocês, a jurisprudência do STJ e do STF é muito forte no que concerne ao crime de estupro de vulnerável. Quando a gente fala do crime de estupro, tem inclusive decisões mais antigas do STF, tá bom? Mas bem antigas mesmo, dizendo que configuraria mais de um delito. Seria aí um tipo misto cumulativo e não um tipo misto alternativo. De qualquer maneira, a doutrina mais recente, o entendimento mais recente é no sentido de que se trata de um tipo misto alternativo, mas ainda assim há vozes contrárias, beleza? Muito bem. 6º ponto relevante. Prostituta pode ser sujeito passivo do crime de estupro?
Só bebendo uma água aqui porque a garganta tá ruim. Prostituta pode ser sujeito passivo do crime de estupro? Claro que pode, pessoal. Não há qualquer diferenciação em relação a isso, tá bom? Pode sim. Prostituta combinou com o seu cliente de praticar conjunção carnal. Vão para um quarto do motel e no quarto do motel ela desiste. Ela fala, não quero mais e quero ir embora. Vem o agente e, mediante violência ou grave ameaça, pratica essa conjunção carnal com ela. Praticou estupro? Claro que sim. Ou então a prostituta que se propõe a praticar conjunção carnal, mas não a praticar sexo anal. E vem o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a prostituta, a vítima, a praticar o ato libidinoso, praticar a conjunção anal. Haverá crime de estupro? Com certeza haverá crime de estupro. Beleza? Muito bem. 7. Marido que constrange, mediante violência ou grave ameaça, sua esposa à prática de conjunção carnal ou ato libidinoso, pratica estupro? Claro que pratica, pessoal. Também tranquilo isso daqui. Isso daqui, há muito tempo atrás, não era considerado estupro. Por quê? Se dizia que o marido ele estava acobertado por uma excludente de ilicitude. Qual? Exercício regular de direito. Existe um instituto chamado débito conjugal, que é vigente ainda hoje, tá? Isso aqui não é só do passado, não. O débito conjugal, muitos doutrinadores falam, existe ainda hoje. O que é o débito conjugal? Quando você se casa com uma pessoa, é um pressuposto de que haja relações sexuais. Então, deve haver relações sexuais entre o casal. Claro que a frequência, quando, como vai acontecer, cada casal sabe aí da sua história. Mas o fato é que existe esse débito conjugal. E aí, antigamente, se dizia o seguinte, há esse débito conjugal e se a esposa não está disponível para o homem em qualquer momento, o homem pode forçá-la, constrangê-la mediante violência ou grave ameaça à prática do ato sexual. Obviamente, isso não subsiste mais. Falava-se que era um exercício regular do direito em razão do débito conjugal. Hoje, em que pese ser reconhecido por vários doutrinadores que está vigente o débito conjugal relacionado aos atos sexuais, não há que se falar nessa possibilidade, nesse reconhecimento de uma excludente de ilicitude quando há o estupro de um marido em relação à sua esposa. Será sim o crime de estupro e ele vai responder sim pelo crime de estupro. Tranquilo? Muito bem. Na tela, ponto 8. Estupro praticado por 2 agentes em conluio contra uma vítima no mesmo contexto fático, que é conhecida como curra. Quais crimes são praticados? Pessoal, o que é essa curra? 2 agentes em conluio. Um segura a vítima enquanto o outro a estupra. Se revezam. Depois o que estava estuprando segura a vítima, enquanto aquele que segurava vem e pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Essa é a curra. Quais são os crimes praticados por esse agente? Na tela, muito importante. Os agentes eles vão responder por 2 crimes, cada um deles, tá? Cada um deles vai responder pelo estupro, que ele próprio praticou, e ele vai responder também pelo estupro, que o outro praticou. E aqui vai ser em coautoria ou como partícipe, a depender da situação, tá? O fato é, vai responder sim por 2 estupros. Professor, e se forem 3 agentes praticando essa curra contra a vítima? Serão 3 crimes de estupros praticados por cada um deles. Por quê? Porque eles vão responder pelo estupro que eles próprios praticaram, bem como pelo estupro praticado pelos demais agentes. Tranquilo? Muito bom. Ponto 9. O estupro se consuma com a prática de atos libidinosos distintos do dolo final do agente. Professor, o que é isso aí? Eu não entendi direito. Vem comigo. Imagina que o dolo do agente seja praticar a conjunção carnal. Então ele ataca uma mulher na rua, né? A gente sempre usa esse exemplo do homem atacando a mulher porque é mais comum, pessoal, mas sempre eu quero ressaltar bem claro que a mulher pode ser autora e o homem pode ser vítima também de estupro. A gente usa sempre o homem como exemplo porque é o que mais comum que a gente vê na prática. O homem ataca uma mulher na rua, leva ela para um terreno baldio e começa a arrancar sua roupa. Veja, começa a arrancar sua roupa, nesse momento chega a polícia e interrompe. Ele não conseguiu praticar nenhum ato libidinoso, nem a conjunção carnal. Isso é tentativa de estupro? Com certeza, tentativa de estupro. Beleza. Outra situação. Vem agora o agente, ataca essa mulher, a intenção dele, o dolo dele, é para praticar a conjunção carnal. É isso que ele quer. Ele quer praticar a conjunção carnal.
Entretanto, na hora que ele está lá tirando a roupa da mulher, ele começa a tocar os seios dela, ele começa a beijar as partes íntimas dela, tocar nas partes íntimas. E aí, pessoal, veja, ele não praticou a conjunção carnal, que ele tinha a intenção, mas ele já praticou atos libidinosos. E enquanto ele está praticando esses atos libidinosos, antes de praticar a conjunção carnal, a polícia chega e interrompe o estupro. Veja, não houve a conjunção carnal, que era o dolo desse agente, mas houve a prática de atos libidinosos, que já configura por si só o crime de estupro. A pergunta é, ainda que o dolo dele seja voltado para a prática do crime para a conjunção carnal, há que se falar que houve tentativa ou consumação. Olha aí na tela. O Superior Tribunal de Justiça afirmou o entendimento de que o momento consumativo do crime de estupro de vulnerável ocorre com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes, no caso, em mostrar o pênis e passar as mãos nas genitálias das duas menores, por baixo da roupa de uma e dentro da fralda da outra, além de tentar beijar uma das vítimas na boca. Veja, a intenção desse agente, e várias outras situações que o STJ vai trazer pra gente, era de praticar a conjunção carnal, mas antes de praticar a conjunção carnal, ele pratica outros atos libidinosos. Professor, aqui está tratando do crime de estupro de vulnerável. Sim, pessoal. Mais uma vez, essa situação está pacificada no que concerne o estupro de vulnerável. E com relação ao estupro, temos duas posições. A gente tem a posição que vai adotar esse entendimento, ou seja, o agente responde por estupro consumado, que é essa mesma ideia da jurisprudência que eu trouxe para vocês. No estupro de vulnerável está pacificado já. Mas quando se trata do estupro, essa situação que eu trouxe para vocês, uma doutrina vai dizer é exatamente igual ao estupro de vulnerável. Se o agente tem a intenção de praticar uma conjunção carnal, mas ele já pratica outros atos libidinosos no caminho até praticar a conjunção carnal, ele praticou o crime de estupro consumado, porque está lá no artigo 213 do Código Penal. A prática de qualquer ato libidinoso vai configurar o crime de estupro consumado, tá bom? Essa doutrina vai dizer isso. Ou ainda, vamos supor que o dolo do agente seja praticar um ato libidinoso como a conjunção anal. E antes de praticar a conjunção anal, ele pratica... a conjunção anal não, o sexo anal, ele pratica sexo oral na vítima. Houve prática consumada do crime de estupro? Houve, pessoal. Essa daqui é o que a doutrina vai dizer. Essa doutrina vai dizer isso, tá bom? E é a que eu concordo. Mas tem uma outra doutrina mais garantista que vai dizer o seguinte: vai haver estupro tentado. Por quê? Porque o dolo do agente era voltado para a conjunção carnal, tá? Vou botar o CC aí, que é a conjunção carnal. Que é essa situação, olha, ele queria praticar a conjunção carnal, ele queria penetrar o pênis na vagina feminina. E, no caminho até fazer isso, ele queria se excitar, a doutrina fala esse exemplo, né, que ele queria se excitar, começa a passar a mão na mulher, começa a colocar as suas mãos nas partes íntimas da mulher, e aí a polícia chega e ele não consegue o seu intuito inicial, que era a introdução do pênis na vagina, a conjunção carnal. Consumado ou tentado? Pessoal, houve a prática de outros atos libidinosos. Na minha opinião, tranquilo isso daqui, configura essa jurisprudência do STJ. Configura estupro consumado. E eu sugiro levarem essa interpretação para a prova, tá bom? Mas é importante saber que há um outro posicionamento dizendo o seguinte: não. Como o dolo dele era voltado para a conjunção carnal ou para um ato libidinoso específico, se ele pratica outros atos libidinosos no caminho, mas não consegue o seu intuito inicial, aquela conjunção carnal ou aquele ato libidinoso específico, ele responde pela tentativa. Beleza? Importante saber essa divergência na doutrina, mas eu ficaria tranquilamente com esse entendimento do STJ. É como eu falei com vocês, aqui de novo a gente tem uma jurisprudência que já está muito pacificada no que concerne ao estupro de vulnerável, mas que a gente pode estender o mesmo entendimento para o estupro também. Beleza, pessoal. Com isso, vamos ver aqui então as hipóteses agora de estupro qualificado. A gente está no artigo 213,
Nós já falamos um pouco aqui do parágrafo 1º do artigo 213. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, a pena será de reclusão de 8 a 12 anos. Muito bem. Primeiro, com relação a essa natureza grave, lesão corporal de natureza grave, quero chamar a atenção a alguns pontos. Eu vou colocar aqui para baixo. Olha só. Primeiro, já falei com vocês, essa lesão corporal pode ser grave, que são as hipóteses do artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal, ou gravíssima, que são as hipóteses do artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Então, se do estupro resultar lesão corporal grave ou gravíssima, será que essa hipótese de estupro qualificado. Outro ponto importante, as lesões corporais leves e as vias de fato são absorvidas pelo estupro simples. Tá? Então, se houve somente vias de fato ou lesões corporais leves causadas na vítima, o crime será de estupro na modalidade simples e vão ficar absorvidos. O agente não vai responder pelo estupro e pela lesão corporal leve, pelo estupro e pelas vias de fato, pelo estupro e pela grave ameaça. Não, a gente já falou sobre isso, o princípio da consunção, vão ficar absorvidas. Terceiro ponto relacionado a essa lesão corporal de natureza grave aí, decorrente do estupro. Tem que ter natureza pré-ter-dolosa. Professor, o que é a natureza pré-ter-dolosa? Dolo na conduta, culpa no resultado. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Ou seja, a intenção do agente era praticar o estupro. Como decorrência desse estupro, se gerou uma lesão corporal grave ou gravíssima. Ele vai responder aqui pela qualificadora, pelo estupro qualificado. Ele tinha dolo no estupro, mas por culpa, por imprudência provavelmente, ele acabou gerando uma lesão corporal grave ou gravíssima na vítima. Mas não era o intento dele, não era o dolo dele. Por quê, professor? Porque se o dolo do agente for praticar um estupro e praticar uma lesão corporal grave ou gravíssima, ele vai responder em concurso material. E aí ele vai responder não pelo estupro qualificado, ele vai responder pelo estupro com a lesão corporal grave ou gravíssima, a depender da situação. Beleza? Então tem que ter aqui a natureza pré-ter-dolosa. Muito bem, com relação à vítima, vamos botar uma corzinha diferente aqui para a gente não confundir. Relação à vítima menor de 18 ou maior de 14 anos. Isso é simples, tranquilo. Se a vítima tem mais de 14 anos, mas for menor de 18 anos, é estupro, artigo 213 do Código Penal. Mas, em razão da idade da vítima, a gente vai ter aí uma qualificadora. Tranquilo? Tranquilo. Qual que é, então, o problema que a gente precisa falar aqui? É o seguinte. Vamos botar aqui em cima, olha, a corzinha verde. Se a vítima é maior de 18 anos, eu vou ter o quê? Estupro simples. Estupro simples. É o caput aqui do artigo 213. Beleza. Se a vítima de um estupro é maior de 14 e menor de 18, o que eu vou ter? O estupro qualificado, da onde? Do parágrafo 1º, que é esse que a gente está vendo, beleza. Se a vítima é menor de 14 anos, eu vou ter qual figura? Artigo 217-A do Código Penal. Olha a bagunça aí que eu gosto de fazer. Se a vítima é menor de 14 anos, eu nem falo mais em estupro. Eu falo em estupro de vulnerável. Eu quero que vocês observem o que está faltando aqui. Tem um absurdo legislativo nesse ponto. Imagina que a vítima tenha 14 anos. Ela fez 14 anos na data de hoje. E na data de hoje, ela é estuprada. Olha que fato lamentável. Professor, ela cai no estupro de vulnerável? Não,
porque ela tem mais de 14 anos, ela já tem 14 anos. O estupro de vulnerável é para quem tem menos de 14 anos. Então, abraço, ela não vai ser vítima de estupro de vulnerável. Professor, ela foi vítima de estupro qualificado pela sua idade? Não, porque o estupro qualificado pela idade da vítima é a vítima maior de 14 anos, menor de 18 anos. Olha aqui, olha na tela. Se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos. O que a lei tinha que ter falado? Se a vítima é menor de 18 anos ou com idade igual ou superior a 14 anos. Criou um vácuo legislativo que a gente tem uma lacuna. Que se a vítima tiver 14 anos exatos, se ela for estuprada no dia do seu aniversário de 14 anos, a conduta do agente é estupro na modalidade simples. Professor, isso é um absurdo. A gente tem que fazer uma analogia aqui. Não pode. Direito penal, a analogia em Malam Partem não é permitida. Então, infelizmente, é um absurdo na lei, que já deveria ter sido corrigido, mas não foi até hoje. Claro que é uma situação bem difícil de acontecer, mas não deixa de ser um absurdo legislativo. Se a vítima for estuprada no dia que ela faz 14 anos de idade, ela é vítima de estupro na modalidade simples e não de estupro qualificado em razão da idade da vítima. Beleza? Vamos continuar. E se da conduta resulta morte, vou pegar aqui uma outra caneta, vamos pegar agora essa roxa aqui, olha. Se da conduta resulta morte, pena reclusão de 12 a 30 anos. Tranquilo aqui também. Haverá, obviamente, natureza préter dolosa. A intenção do agente não pode ser matar a vítima. Ele quer estuprar. Ele está estuprando, então ele quer estuprar. E em razão da violência que ele emprega para estuprar a vítima, ela vem a morrer. Ele não tinha a intenção de matar, mas em razão da violência que ele empregou para que a vítima fosse vítima de estupro, essa vítima acaba vindo a morrer. Ele responde pelo estupro qualificado pela morte, pena de 12 a 30 anos, que é a pena máxima no direito penal brasileiro. Muita atenção nesse detalhe, muita atenção. Se por acaso eu tenho um autor que estupra a vítima e após estuprar a vítima, ele fala, se eu deixar essa vítima viva, ela vai me denunciar para a polícia, então eu tenho que matá-la. Veja, aqui a gente tem outra hipótese completamente diferente. Porque no estupro com resultado morte, a natureza dessa morte é préter dolosa. O agente age com dolo no estupro, ele age com dolo na violência, mas há culpa quando se fala no resultado morte. Ele não queria que a vítima viesse a morrer. Se a intenção do agente é estuprar e matar a vítima, ele responde pelos dois crimes em concurso material. Ele vai responder pelo estupro e vai responder também pelo homicídio. Só que aqui tem um detalhezinho, um salzinho aqui, uma pimentinha a mais que a gente vai colocar. Se ele estupra a vítima e vem a matar a vítima para ocultar aquele estupro, para que ela jamais venha denunciá-lo na polícia, o que ele vai responder? Ele responde pelo estupro e vai responder pelo homicídio qualificado pela conexão. Ele cometeu o homicídio para ocultar outro delito. E aí, nesse caso, ele vai responder pelo estupro e vai responder pelo homicídio qualificado lá do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º do nosso Código Penal. Tranquilo, pessoal? Com isso, finalizamos aqui o crime de estupro, artigo 213 do Código Penal. Próximas aulas continuaremos vendo os demais delitos dos crimes contra a dignidade sexual. Um grande abraço, até lá!